E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do Pod Ellen e hoje nosso convidado é mega especial, Felipe Abrantes, está na boca do povo e hoje você vai conhecer a história dele, mas com detalhes, viu? Você não tem isso em outro lugar, é só aqui no Pod Ellen, exclusivo. Seja bem-vindo, Felipe, que bom ter você por aqui, fica à vontade. Beleza, Ellen. Pode, Ellen, falar da minha vida? Pode sim, Tá com joia. certeza. Então tá joia. Obrigado, Ellen, pelo convite. Boa noite a todos, né? Vocês que vão acompanhar de alguns dias, né? Que vai sair o podcast aí. Agradeço muito pelo convite. Vamos lá, vamos ao podcast. Felipe, a gente já quer saber primeiro onde você nasceu e quando você veio para Águas Formosas. Então, Ellen, eu nasci mesmo em BH, em Belo Horizonte, né? Por uma necessidade da minha mãe ter um maior auxílio da minha avó, porque meu pai tinha uma vida muito corrida de trabalho, ele trabalhava pela Emateia e eles moravam em Jequitinhonha. E para ter um auxílio maior, né? Porque pai quase não ficava em casa, entendeu? Aí ela mudou para BH no final da gestação, eu nasci em BH e logo criancinha ainda fui para Jequitinhonha para ficar com meu pai e com ela lá. Morei em Jequitinhonha um tempo, depois passei por Joaíma, aí com 8 anos eu vim morar em Águas Formosas. Aí na idade de 8 anos é que eu vim para cá. Aí eu morei eu morei em Águas Formosas agora quando adulto, mas quando criança eu vim morar aqui com 8 anos de idade. E quanto tempo você ficou em Águas Formosas? Então, eu cheguei com 8 anos de idade, foi um momento que meu pai veio auxiliar nos negócios do meu avô, né? Foi uma passagem até bonita da história, porque ele veio auxiliar meu avô através de uma visita que ele veio aqui antes para o meu avô, e ele acabou andando na roça e vendo as coisas que aconteciam no dia a dia lá da fazenda, né? E identificou algumas demandas que precisavam ser ajustadas no trabalho da fazenda. Aí, nesse momento, ele fez uma carta para o meu avô, montando diversas sugestões que eram para ser realizadas na fazenda. Ele era técnico formado em veterinária, né? Trabalhava naquela época pela Emater. E, conhecendo da área especificamente, ele montou essa carta para o meu avô e depois entregou essa carta para o meu avô. Em uma dessas visitas que ele teve aqui, ele entregou essa carta, passando a visão que ele tinha do negócio que meu avô estava fazendo, né? Vovô Otávio. Seu pai era visionário. Era. Aí, através dessa carta, né, ele apresentou para o meu avô algumas melhorias que precisavam fazer no negócio do meu avô, né? Aí meu avô topou para ele auxiliar aqui na fazenda. Aí nós acabamos mudando de Joaíma naquela época que que ele morava em Joaíma, trabalhava pela Emater em Joaíma. Aí com 8 anos eu mudei para cá e fiquei aqui dos 8 até os 11 anos, que eu fiquei morando em Águas Formosas. E depois disso, para onde você foi? Aí nós mudamos de Águas Formosas quando eu tinha 11 anos de idade, né? Eu lembro de morar aqui, acompanhar meu pai, né, dos 8 até os 11 anos. Era uma vida bem corrida na roça lá, mas eu adorava acompanhar ele, né? Acho que foi um incentivo para mim, a vida aqui no interior e Se tornou sua paixão? Tornou a real paixão minha, que é trabalhar na fazenda, na roça mesmo, com gado, entendeu? E eu acompanhava meu pai nesse dia a dia, sabe? Acho que isso foi uma motivação para mim muito grande, porque desde antes de morar em Águas Formosas, ainda morando em Joaíma, foi um incentivo para mim acompanhar ele. O fato de você ter escolhido cursar medicina veterinária foi porque você viu seu pai, acompanhou seu pai sendo veterinário, isso te inspirou a também se tornar veterinário? Sim. Foi a maior inspiração que eu tive, foi através dele, né? Porque como desde muito cedo, muito criança, né, eu acompanhava o papai na roça, né, no trabalho que ele fazia, desde quando a gente estava lá. Que legal, você chamava seu pai de papai, eu também chamo meu pai de papai. Papai, né? Aí eu acompanhava ele muito na roça, desde muito pequeno. Então tem algumas passagens muito legais que a gente fazia junto, né? Eu acompanhava com ele lá no curral. Chegamos a dormir no curral algumas vezes, lá onde a gente armava a rede para acompanhar
a inseminação dos animais na fazenda. Então, ele foi uma pessoa que trouxe essas tecnologias para a região. Isso tem praticamente 50 anos atrás. Muito tempo. É muito tempo atrás. E ele trouxe essas tecnologias da inseminação artificial na época. E eu gostava muito de acompanhar ele. Então, eu ficava na roça com ele. E para fazer esse serviço, de vez em quando a gente acabava dormindo, lá no curral mesmo. Aí levava 2 redes, armava a rede, ele dormia numa rede, eu dormia na outra, a gente passava Essa a noite. cama deve que era confortável? não era muito, não. Não era. Para criança... Tudo é bom. Tudo é bom. Eu não sei para ele, eu acho que, mas para mim eu achava bom demais. Para mim era uma diversão, sabe? Para mim foi uma diversão na minha vida e isso foi um incentivo. Realmente foi um incentivo. Né? Seu pai foi seu grande exemplo? Foi. Ele foi um dos grandes exemplos que eu já tive, né? Com certeza foi. E o que me despertou para a profissão que eu tenho hoje, né, de ser médico veterinário, foi aprender isso com ele, né? E ele me falava as histórias, né? Eu acompanhava com ele. Ele foi, quando estudou veterinária, ele foi o aluno medalha de ouro da escola de veterinária da UFMG. Ele se formou na UFMG, na escola de veterinária da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. E você seguiu esse caminho também? Segui esse caminho, fiz vestibular para a Universidade Federal de Minas Gerais e consegui passar no primeiro vestibular de medicina veterinária na mesma faculdade que ele fez. Isso é muito bacana. E eu tenho hoje essa medalha de ouro que ele ganhou. Ficou de recordação para mim. E eu guardo ela com o maior carinho, sabe? Imagino. Porque ele ganhou como o melhor aluno da escola de veterinária. Quando você foi estudar, você estudou em BH? No campus de Belo Horizonte, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Aí eu estudei lá. E quando você foi estudar, assim, você pensando, nossa, meu pai foi o melhor aluno, eu também tenho que me esforçar, eu tenho que ser um bom aluno. Você se esforçava muito, assim? Esforçava, bastante, sabe? E nas matérias que eu mais gostava, que foi a parte de grandes animais. Boi, vaca, cavalo. O contato com os bichos era a sua paixão, então? Minha paixão total. A prática que era... A prática... Esse negócio de teoria, não. A prática, claro que precisa ter teoria, eu sei. A teoria mas, assim, é necessária, né? Mas a graça era estar lá. Isso, tanto é que na veterinária, você faz o curso de veterinário, o curso de veterinária ele é feito em 2 etapas, mais ou menos. Né? Porque uma primeira etapa você faz no ICB, que é um centro onde todas os cursos da área de biológicas é feito nesse prédio. Então quem estuda medicina, farmácia, veterinária, odontologia, e tem outros cursos também, faz nesse mesmo lugar, é no ICB. Você fez muitos amigos assim de outras áreas nesse período? Fiz. E você carrega para a vida? Tem assim contato até hoje ou não? Tenho contato com não muito, mas tem ainda contato. E foi uma passagem interessante, porque a minha irmã, Ana Carolina, nós estudamos junto. Quando eu fiz o ensino fundamental e eu fui mudar para Belo Horizonte, que eu estudei em Águas Formosas, na Escola Capitão Inácio. Né? Aí daqui de Águas Formosas eu saí com uns 11 anos e fui para Teoflotone. Lá em Teoflotone eu estudei na Escola São Geraldo. Aí eu fui para lá com 11 anos e saí de Teoflotone com 14 anos. Mais ou menos nessas datas, sabe? Eu não tenho de recordação assim para fazer a conta certinho. Mais ou menos 14 anos. E nesse ano que eu fui mudar de Teoflotone para Belo Horizonte, eu perdi 1 ano de escola. Tomei bomba, como é que fala? Naquela época eu tomei bomba. Naquela época tomei bomba. Tomei bomba. Eu perdi 1 ano de escola naquela época, né? E aí foi uma decisão da minha mãe para eu ter um estudo melhor. Eu repeti o ano. Eu lembro que ela fez conversou com a diretora da escola lá no São Geraldo, na época que eu ia mudar para Belo Horizonte, e aí eu repeti o ano. E ao repetir o ano, a minha irmã mais nova, Ana Carolina, começou a estudar na mesma sala que eu. Ela te alcançou. Ela me alcançou. Aí ela me alcançou. E aí a gente estudava na mesma sala.
Na mesma sala e uma carteira ao lado da outra. Como é que era ter a irmã, assim, Nossa, todo dia na mesma sala? Foi fácil, não. E ela era super Caxias, estudiosa pra caramba. Aí você pensa nisso. Vocês eram um pouco competitivos, assim, ou não? Não, porque ela tirava nota maior do que eu. Não tinha jeito de eu ganhar dela. Não tinha competição porque ela era melhor mesmo, tinha jeito não. A Ana era super Caxias. Mas ali pra mim foi uma coisa que me incentivou demais, entendeu? Porque a gente estudava junto mesmo, um ao lado do outro, né? E eu comecei a me dedicar muito nos estudos por estar junto com ela. Então foi um incentivo. Foi um incentivo maravilhoso. Tanto é que a gente mudou para Belo Horizonte na época e eu comecei a estudar na mesma sala que ela, né? Cursar junto no Pitágoras, na escola Pitágoras lá da Pampulha. Na Pampulha que a gente E como é que era estudava. a sua vida de estudos lá em Belo Horizonte? Então, era muito corrido, né? Porque a gente saiu do interior para morar na capital, né? Então, verdade. É um pouco drástico, né? Tipo assim... Porque o interior é mais tranquilo, aí você vai para uma cidade grande onde é tudo muito corrido. Nós saímos de Águas Formosas, depois para Teoflotone, que é uma cidade um pouco maior, né? Sim. Mas aí saímos de Teoflotone na época e fui morar em Belo Horizonte, né? Então, para eu e a Ana, meus irmãos, e a gente morava num bairro lá em Belo Horizonte, da Cidade Nova, que chama. Foi o primeiro bairro que nós moramos lá em Belo Horizonte. E para estudar, nós estudávamos no Pitágoras, na Pampulha. Então, atravessava boa parte da cidade. Nossa. Aí era bem corrido, né? Aí a gente tinha que pegar 2 ônibus todo dia para ir e para voltar. E já consome boa parte do seu tempo do dia. Então, acordava bem cedo, porque a gente estudava na parte da manhã. Nossa. Estudava de manhã. Então, era muito corrido. Tinha que acordar bem cedo, de madrugada. Pegava um ônibus até o centro de Belo Horizonte. No centro de Belo Horizonte pegava outro ônibus para Pampulha. Então a gente pegava todo dia 2 ônibus. Quantos anos foi nessa luta? Quer ver? Vou lembrar aqui, uns 4 anos por aí. Uns 4 anos nessa correria. Guerreiros vocês. Eu e a Ana passamos bons momentos dentro desse ônibus. Eu me recordo bem disso. A gente era uma correria. Eu lembro... Claramente eram 2 ônibus. Um era o 3501, que era um ônibus azul, que a gente pegava do bairro da Cidade Nova até o centro. Aí depois descia lá no centro e pegava outro ônibus, que aí já era um vermelho, 3302. Aí pegava o 3302 e ia para Pampulha. Resultado de uma rotina. Era correria. Todo dia, ida e voltava. Todo dia ia e voltava. Então isso foi bem corrido. E foi muito diferente do que a gente morava aqui no interior, entendeu? Engraçado que você fala assim, e é inspirador ver você contando sobre isso, sobre o seu tempo de estudos, porque às vezes a pessoa tem uma pré-concepção da pessoa antes de conhecer. Não acha que foi difícil, só pra você ver. Não foi fácil. Não. E às vezes a pessoa olha assim, mas é porque aquela pessoa teve uma vida fácil. Às vezes não foi, olha não, só. Mas de forma alguma, né, era uma vida muito corrida, entendeu? A gente tinha, né, que sair todo dia de manhã e voltar, né, para casa. Não, e aí estudava bastante, né? E a minha irmã junto comigo na sala, a gente dedicou bastante, estudou. E nós fomos fazer vestibular no mesmo ano, junto. Ela fez para odontologia e eu para veterinário. E o que te motivou, assim, que chegou no seu coração e foi forte, assim, eu quero fazer medicina veterinária? Foi apenas o exemplo do seu pai ou teve algo mais? O que foi que impulsionou você? Falou assim, eu vou fazer isso da minha vida. Não, então, o maior motivador foi desde criança acompanhar o meu pai, né? Que isso me motivou demais, porque eu vivia junto com ele o tempo todo ali na roça, né? E depois que eu me mudei para Belo Horizonte, eu nunca parei de frequentar na roça. Então eu vinha passar férias aqui em Águas Formosas sempre. Essa ligação que você tem com a família parece algo muito forte, assim, para você ver que você foi, mas sempre vinha nas férias. Vinha nas férias, sempre passar as férias aqui com a minha avó. O contato que você tinha com a sua irmã lá também demonstra isso, né? Uma ligação muito forte com a família. Exatamente. O que acontecia? Muitos amigos, né, iam pegar as férias dele e gostavam de ir para a praia, passear.
eu gostava de voltar, ficava aqui em Águas Formosas, vinha passar as férias aqui com a vovó e com meus primos aqui em Águas Formosas. E também minha tia se chama Jacira, a mãe da minha mãe. E ela também mexe com roça, assim, com fazenda, né? Com gado e tal. E eu gostava muito de ir encontrar com ela. E aí eu ficava com ela lá na fazenda uma parte do tempo. Então a maior motivação que eu tive foi através do meu pai, né? De acompanhar esse trabalho com ele na fazenda. E até a vida na fazenda, né? Eu acho que isso conta muito. Talvez, vamos supor, numa hipótese, se ele não fosse médico veterinário, mas o fato de você conviver muito com animais e com fazenda, talvez você tivesse optado também por isso. Pode ser que sim, né? Porque eu sempre gostei muito, né, da parte de trabalhar com gado mesmo. No dia a dia, adorava montar cavalo e mexer com gado. Então isso foi sempre uma paixão para mim, entendeu? E aí acabou que depois, né, na sequência dos meus estudos, que eu fui fazer veterinária, eu optei por fazer veterinária. Sim. E aí eu fiz vestibular na UFMG, graças a Deus passei. Passei na primeira tentativa. E a Ana Carolina também, que a gente estudava junto, a Ana, minha irmã, também passou. Olha que para odontologia, nós dois passamos junto. Que bom. Vocês estudaram na mesma faculdade? Na mesma faculdade, fomos estudar no ICB, que é a primeira etapa da veterinária, que o dela era odontologia e o meu de veterinária. Vocês continuavam se vendo todo dia? Continuava junto, isso. Até um determinado momento no curso, onde eu fui para estudar no prédio da veterinária mesmo. E a minha irmã foi estudar no prédio da odontologia. Aí separa. Né? Aí eu fui seguir na área de veterinária mesmo, né? Na área que eu atuo. E foi a época que eu mais gostei, porque era a época que fazia mais a parte prática. Que aí eu tinha aula. Era o contato com os animais que você queria. Contato com os animais, exatamente. Depois de formado, Felipe, qual foi o seu primeiro trabalho? Ellen, logo quando eu me formei, eu tive opção, né, de trabalhar. Eu tive algumas opções de trabalho, graças a Deus, porque eu sempre fiz muito estágio, ainda na faculdade, né? Então eu acompanhava os professores e fazia muito estágio. E eu já fazia esse acompanhamento com os estágios, me abriu muitas portas. Isso é bacana. E aí eu tinha opção de emprego, né? Aí eu tive até a opção de emprego para ir trabalhar fora. Tive uma opção boa de emprego para ir para o Pará, para assumir um projeto lá no Pará de produção da pecuária de corte. E por que você não foi? Era uma fazenda grande lá no Pará, que era para morar lá no Pará e tomar conta na parte veterinária, na parte gerencial dessa fazenda, eu ia para o Pará. Mas aí eu tive uma outra opção de mais perto, que era para morar em Inhaúma, e era um convite que eu tinha, e não era nem para trabalhar, era para fazer um treinamento. Eu fui ser trainee de uma fazenda, né? Era a fazenda que chama Fazenda São João, True Type, uma fazenda produtora de leite. Naquela época era a segunda maior fazenda produtora de leite no Brasil. E aí eu fui convidado por um dos professores que eu era estagiário, né, o Lívio Molina, me convidou para ser trainee dessa fazenda, da Fazenda São João. Aí foi uma escolha difícil para mim, porque eu tinha a opção de ir trabalhar, receber, né, já como profissional, mas eu ainda tinha uma insegurança de não ter tanta experiência prática, né? Aí eu acabei optando para ir trabalhar, para ficar como trainee nessa fazenda. Que era a sua solução para obter a experiência que você queria, então. Isso. Aí foi um processo que eu participei por um tempo dessa fazenda. Foi uma experiência muito válida para mim, porque eu ganhei muito conhecimento, sabe? Prático, né? Porque a faculdade te dá muito conhecimento teórico, né? E aí esse primeiro trabalho que eu fiz lá, nessa fazenda, eu ganhei muita experiência prática. E eu fiquei alguns meses nesse processo de trainee, 3 meses nesse processo de trainee. Aí quando finalizou o processo de trainee... Você recebia nesse processo de treinamento? Nada, zero. Nada. A gente não tinha remuneração. Naquela época assim, que eu fui fazer esse trabalho lá, esse processo de treinamento,
A gente não tinha remuneração alguma, entendeu? E aí, mas no final desses 3 meses, que finalizou o processo de treinamento, eu fui convidado a ser funcionário da fazenda. Aí eu comecei a trabalhar. Valeu a pena esperar. Valeu a pena. Foi uma surpresa para mim. Eles me chamaram no final do processo de treinamento e me deram a opção de trabalhar pela fazenda, sabe? Aí no final dos 3 meses, eles me convidaram para trabalhar na fazenda. Isso é bacana. Agora você já recebia. Aí eu fui, eles me fizeram uma oferta de trabalho, né? E foi uma lição que eu já tive, né? O diretor responsável dessa fazenda se chama Fernando Correia. E ele e o gerente da fazenda, o Beto Carvalho, eles, no final do processo de treinamento, me convidaram para trabalhar na fazenda. E aí eu fiquei muito satisfeito, feliz por isso ter acontecido, né? E aí eles viraram para mim e falaram: Felipe, nós estamos te convidando para participar agora como funcionário da fazenda. Você vai ser remunerado pelo serviço e nós vamos te dando uma oportunidade de trabalho. E aí eu fiquei super satisfeito, lógico, feliz da vida, né, por estar tendo aquela oportunidade de trabalho. E aí eles viraram para mim e perguntou: você sabe por que eu estou fazendo isso com você agora? No final do treinamento eu vou te dar essa oportunidade de trabalho. Falei: Fernando, porque você gostou do serviço que eu fiz e tal, e ficou satisfeito e está me convidando para trabalhar aqui na fazenda. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Felipe, não foi por causa disso não, é porque nós precisamos que você assuma responsabilidade, né? Então naquela hora, Ellen, eu entendi que quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, nós temos que ter responsabilidade no que a gente faz. E ele falou isso comigo, falou: você vai ter responsabilidade sobre o seu trabalho agora, e nós vamos cobrar a entrega do resultado desse trabalho que você vai fazer. Aí aquilo foi um peso para mim, né? Sim. Saber que ali eu ia ter uma profissão remunerada e com responsabilidade em assumir algumas tarefas. Essa é uma das lições que você carrega para a vida nesse momento assim que te marcou? Muito forte, muito forte. Que ali naquele momento eu parei de ser apenas um universitário, né? Uma pessoa que estava se formando para assumir a responsabilidade de uma profissão. E a gente tem que ter muito cuidado com isso e saber que a gente tem que zelar, né? Pelo que a gente se propõe a fazer. E isso foi um ensinamento para mim na minha vida, sabe? Aí assumi essa responsabilidade de trabalhar depois pela fazenda, e foi uma oportunidade que eu tive, porque como eu trabalhava mais na área veterinária. E nesse momento a fazenda estava precisando de desenvolver um trabalho de planejamento e gestão. E aí eu fui convidado nessa hora a desenvolver esse trabalho de planejamento e gestão. Mais um desafio. Aí foi um novo desafio, que era pegar coisas que estavam sendo implementadas na fazenda, né? Questões que estavam surgindo dentro da fazenda, e através de um apoio que a gente tinha lá de um pessoal que fazia um trabalho também junto da fazenda, que tinha já mais experiência, eles iam lá e passavam o que a gente precisava fazer, e aí eu tinha que no dia a dia fazer aquilo funcionar, né? Nessa área nova para mim. Sim. Aí foi um desafio, eu tive que me qualificar na área de informática, que eu não tinha tanta experiência, de computador e tal. Aí eu estudei um pouco sobre isso. Teve alguém que te ajudou nessa época? Teve sim. Teve, e eu devo muito a essa pessoa, né, por ter feito isso por mim. Foi o Flávio, ele chama Flávio. Era uma pessoa que trabalhava junto lá na fazenda, e eu aproveitava os horários dele de hora de almoço e depois do serviço, e ele foi me ensinando algumas questões para saber trabalhar mais com o computador. A gente usava muito Excel, que é uma ferramenta do Office que dá muita informação para a gente de cálculo e tal.
Aí ele me ajudou a desenvolver isso. E isso foi muito importante, que a gente pegou alguns dados que a fazenda tinha e começou a transformar esses dados em informações úteis para a tomada de decisão. Que legal. E nesse momento a gente conseguiu melhorar o tratamento dos animais na parte veterinária, e foi surgindo essas oportunidades para mim, e eu me interessei por essa área. Depois eu fiz alguns cursos de especialização nessa área, e eu até hoje atuo muito nessa área de planejamento, de gestão, né? Na parte administrativa. Então minha profissão hoje como médico veterinário, eu faço e também tenho alguns trabalhos ligados na parte de planejamento e administração. Hoje você dá palestras também? Também faço palestras nessa área. Eu já dei aula nessa área de administração, porque logo depois que eu fiquei na fazenda lá por um tempo trabalhando, eu morava na fazenda. Eu morava lá mesmo, né? Aí passou alguns meses, eu tive a oportunidade de sair do trabalho específico nessa fazenda e fui fazer esse trabalho em outros locais, em outras fazendas. Se expandiu. Expandi. Aí nessa época eu fui convidado a participar de uma empresa, na sociedade de uma empresa, que se chama Reagro. Que legal. Aí eu fui ser sócio dessa empresa, e nessa empresa tinha a área de consultoria, né, de assistência técnica, na área de veterinária, e também na área de gerenciamento e cursos. Aí eu comecei a dar aula de cursos por essa empresa. Aí eu dava aula nos cursos de gerenciamento da empresa, e na pós-graduação, a gente tinha um curso de pós-graduação, e eu dava aula nos cursos de pós-graduação pelo Brasil inteiro, por essa empresa. Que legal. Aí fazia consultorias, né, em fazendas produtoras de leite, produtoras de gado de corte, de agricultura. Para quem estava inseguro lá atrás de ir para o Pará, pegar uma responsabilidade, agora pegou uma responsabilidade muito maior. Que bacana, a experiência te deu realmente algo muito bom. Mas são os desafios, né, que a gente tem na vida, e não pode ter medo, sabe? Sim. Graças a Deus, né, eu tenho alguns desafios que eu passo pela vida, assim, e foi esse, na minha profissão, foi entrar numa profissão que depois foi se desdobrando em outras oportunidades que eu não imaginava, realmente não imaginava, e aquilo ali surgiu uma oportunidade para mim, e eu aproveitei a oportunidade que eu tive e me qualifiquei para isso. Sim. Né? E através dessas oportunidades eu tive condição de trabalhar para fazendas no Brasil inteiro, dar aula nessa área de administração, participar de trabalhos em empresas que, na hora que eu te contar, você vai ficar surpreso. De uma grande empresa de Belo Horizonte que eu já fiz trabalho de consultoria e planejamento estratégico. E qual é? Drogaria Araújo. Nossa, que chique! Foi um trabalho que eu fiz na Drogaria Araújo de planejamento, porque a Drogaria Araújo, ela na época sempre teve, e ela tem os diversos setores, né? Não só a venda de medicamento, mas também de diversos produtos. Através da empresa, nós fomos contratados para fazer uma consultoria de posicionamento de mercado estratégico para a Drogaria Araújo, na área agroveterinária, porque ela tem um setor de pet veterinário da Drogaria Araújo. Aí a empresa nossa lá foi contratada e eu fui ser o responsável por fazer esse trabalho na Drogaria Araújo. Aí naquela época a Drogaria Araújo era o lugar que mais vendia ração de cachorro em Belo Horizonte, só para você ter uma ideia. Olha. E a gente montou os planejamentos para diversas coisas, né? Para fazer isso tudo. Muito interessante. Muito interessante. Foi um aprendizado para mim também. Sua vida é repleta de grandes aprendizados. Sim, foram os desafios que eu vivi, né? E isso foi muito importante para mim, em ter oportunidade em algumas áreas que eu fui desenvolvendo esse trabalho, né? Até um momento que aí eu tive que voltar mais para Águas Formosas. Esse momento, quando se deu esse momento de voltar para Águas Formosas? A gente sabe que hoje você vive aqui, e eu quero saber um pouquinho também da sua família.
Como é que você conheceu a sua esposa? Vixe. Tem tempo aí. Se a história for longa, você já... Mas não foi nem quando eu voltei para Águas Formosas. Não foi. Eu voltei para Águas Formosas no ano de 2009. Sim. Foi até um momento bem triste, porque eu voltei para dar suporte para os negócios da nossa família quando meu pai faleceu. Né? Meu pai faleceu no início do ano de 2009. Aí eu tive que voltar para assumir responsabilidade mesmo de tocar os negócios da nossa família, sabe? Mas eu conheci a minha esposa antes disso, quando eu vinha de férias, para passar férias em Águas Formosas. Antes mesmo de estar formado. Quando eu me formei em medicina veterinária, que foi no ano de 2004. Então, olha só, 2004 eu me formei em medicina veterinária. Eu já namorava com a minha atual esposa Liliane, a gente já era namorado. E eu conheci ela nas férias quando eu vim para Águas Formosas. Aí, quando eu me formei no ano de 2004, a gente já estava junto, né? E desde 2004 nós estamos juntos. Então foi antes mesmo de eu voltar em 2009. Sim. Aí... E como é que foi assim o casamento, filhos? E conta um pouquinho da história da sua família, assim, dessa construção familiar. Então, aí eu e a Ali estamos juntos desde 2004, né? Só que a gente não tinha filhos ainda, né? Aí foi um tempo que era e inclusive era muito corrido para mim, porque eu me formei em 2004, fui trabalhar um pouco nessa fazenda que eu já te contei um pouco da história. E aí, no caso, o namoro ficou à distância? Não, ela foi morar em Belo Horizonte. A gente começou a namorar aqui em Águas Formosas e depois ela mudou para BH. Uhum. Aí a gente continuou lá, entendeu? Sim. Aí logo depois que eu formei, a gente já estava junto. Só que era uma vida muito corrida. Quando eu fui trabalhar nessa fazenda como trainee, ela foi morar comigo lá. Aí nós começamos juntos. Então ela te acompanhou? Me acompanhou. Você foi, ela foi. Desde o primeiro momento que eu me formei, a gente já estava junto. Tanto é que a primeira casa que nós tivemos junto foi lá em Inhaúma, próximo a essa fazenda. E a gente não tinha móvel, não tinha nada. Eu peguei os móveis emprestados com minha tia para mobiliar a casa. O importante é que deu certo. Foi um momento interessante, porque nós pegamos um frigobar emprestado. Um frigobar. No lugar da geladeira, no caso. O frigobarzinho. Bege. Eu lembro como se fosse hoje. Um frigobar, uma cama, uma mesa e tinha um sofá na sala. Aí alugamos. E um fogão de 2 bocas. Aí nós fomos morar lá em Inhaúma. Aí moramos lá durante uns 6 meses, mais ou menos. Qual foi a importância de ter Liliane com você, te dando força e apoio em toda essa trajetória aí da sua carreira? Então, foi muito importante, porque ela sempre foi uma companheira, sabe? Não, assim, ali eu acho que além de ser a minha esposa, é uma amiga e companheira em todos os momentos, sabe? Então, eu saía para trabalhar nessa fazenda lá e ela, na hora que a gente chegava, a gente ia jantar junto, ficava sempre junto. Então, isso foi sempre um auxílio muito importante para mim, entendeu? Nessa época que a gente morava lá, né, em Inhaúma ainda, foi a primeira casa que nós tivemos, aí depois nós voltamos para Belo Horizonte, né, quando eu comecei a viajar bastante, né? E aí foi nessa época que eu trabalhei na Drogaria Araújo e fazia trabalho em diversas cidades, né, em outros estados e tudo. E era uma vida muito corrida, entendeu? Era muito corrido mesmo, que eu ficava pelo Brasil inteiro, que a empresa que eu era sócio foi crescendo e eu tinha fazendas para trabalhar, dar aula, e ela me ajudava muito, né? Teve já situações que a gente pegava, ela levava. Teve algumas vezes situações onde ali levava uma mala para mim no aeroporto. Eu entregava uma mala de roupa suja e ela me dava uma mala de roupa limpa. Você não tinha tempo nem de ir em casa? Não, assim, teve algumas vezes que foi assim.
poucas vezes, mas e teve ela foi algumas muito vezes. guerreira, assim, diante de tudo isso, né? Ela te apoiar, e isso é muito legal. Muito legal, sim. Eu lembro muito dessas situações. Teve uma vez que ela e a minha mãe foram para o aeroporto levar essa mala, trocou uma mala de roupa suja por uma de roupa limpa e eu perna para trabalhar e viajava bastante, sabe? A importância de ter um espaço. Passei uns apertos, Ellen, você não acredita. É mesmo? Conta pelo menos um aí. Teve num ano que teve aquele acidente da TAM, sabe? Sim. Que o avião caiu lá em Congonhas, em São Paulo. E foi bem assim na semana seguinte que esse avião caiu. Esse avião da TAM, ele foi na pista, não conseguiu parar e bateu lá nos prédios lá na frente. Nossa. E na semana seguinte eu passei por São Paulo e ia descer em São Paulo para trabalhar. E na hora que o avião estava quase pousando, ele não pousou e subiu de novo de uma vez. Ali eu fiquei com medo de morrer. Nossa. Não, e uma semana depois... Uma semana. Passa pelos destroços do outro avião que tinha caído. Aquilo ali foi uma... Você pensou, é agora? Pensa numa sensação mais difícil que você pode ter na vida. Foi horroroso, assim, sentir aquilo, sabe? Então, um momento muito difícil, né? E até um momento que a gente faz algumas reflexões na vida, porque é nessa hora que você começa a pensar, né? Na família, e eu não tinha filhos naquela época ainda, e depois de algum tempo, né, nós acabamos decidindo por ter filhos, e eu acho que essas horas você fala assim, meu Deus, foi por pouco uma situação tão difícil que abre cabeça de você pensar algumas coisas do seu futuro, sabe? É verdade. E logo uns anos depois, né, infelizmente eu perdi meu pai, e acabei voltando aqui para Águas Formosas e minha menina nasceu, a Laura, a mais velha, ela nasceu no ano de 2014. Ela fez 10 anos agora. Ah, que gracinha. Então foi... E o Felipe nasceu em 2016. Temos um Felipe também. Tem. O nome dele é Felipe Otávio, o nome do meu filho. Em homenagem aos meus 2 avós. Por parte de mãe, eu tenho o nome Felipe por conta do meu avô, que se chamava Felipe, que é o pai da minha mãe. E aí eu recebi o nome de Felipe por homenagem da minha mãe, né? E eu quis fazer uma homenagem para os meus 2 avós. Por parte da minha mãe, o Felipe, e por parte do meu pai, Otávio. Aí meu filho se chama Felipe Otávio. E ficou um bom nome, né? Ficou um nome, acho o nome bonito. Achei que combinou, Felipe Otávio. Combinou. Aí o mais novo, o Felipe Otávio, tem 7 anos. Que legal. E assim, você olhando hoje, você com esposa, com filhos, qual conselho você daria para as pessoas, especialmente sobre os filhos? Como ser um pai presente, você que é tão ocupado, né, tem tantas coisas para fazer e resolver, como ainda assim, diante da sua carreira, diante dos seus compromissos, como ser um pai presente, como conseguir estar ali com seus filhos, e qual conselho você daria para os pais? Ainda mais agora, nesses tempos modernos, tem sido tão difícil criar filhos. Ellen, exatamente, não é fácil mesmo, sabe? Eu te confesso que na correria do dia a dia, e com o trabalho que a gente tem, né? Não é fácil. O que eu te falo hoje é que a gente tem que priorizar a nossa família, entendeu? E isso é até um dos motivos que eu hoje gosto de estar em Águas Formosas. Eu acho que é uma vida mais tranquila, sabe? A vida que a gente tem fora, e eu já morei fora por um bom tempo, eu sei que é muito corrida. E aqui a gente está mais próximo da família, é uma vida mais calma, né? E essencialmente a gente tem que ter um tempo para a nossa família. E eu procuro fazer isso hoje com os meus filhos, né? Na medida do possível, ainda é corrido que eu tenho minhas atividades, mas eu procuro ter os momentos ali de estar com eles, da gente fazer um programa junto, tanto com o Felipe quanto com a Laura, né? De estar acompanhando, da gente ver um filme junto, fazer alguma comida junto,
Felipe gosta de jogar bola, de vez em quando a gente joga ou faz algum programa legal junto, de ir para a roça, que acho que é o programa que eles adoram. Se eu perguntar para você agora, falar assim, qual o programa, um dos programas que eles mais gostam é da gente ir para ir dormir na roça. Puxou você? Os dois, tanto o Felipe quanto a Laura. E a Lia, minha esposa, também gosta bastante. Então tem um dos programas que a gente mais gosta é ir para a roça. Que bacana. A gente tem uma casa na roça lá também. Sim. Aí a gente gosta de passar final de semana e tal. Os meninos gostam de andar a cavalo. Igual e aí eu você. adoro de cozinhar no fogão a lenha. Aí, puxou. Aí eu gosto de a gente estar na roça mesmo, sabe? Fazer uma comida no fogão a lenha, de ficar lá. Isso te lembra lá a infância, as raízes, o passado. Da infância, exatamente. Te lembra muito. Felipe, muito bacana ver você falando sobre a sua família, isso é muito importante. E eu quero agradecer você, né, pela oportunidade que você nos deu, a honra de contar a sua história pra gente, eu acho que isso é muito importante. Eu quero desejar a você muito sucesso em sua carreira, muito sucesso com a sua família, que Deus continue abençoando vocês. E o nosso muito obrigada por estar aqui presente. E agora, se você quiser deixar um abraço para alguém, esta é a hora. Obrigado, Ellen, pelo convite, por estar aqui com você, né, por participar do seu podcast. É uma honra para mim estar aqui tendo esse bate-papo tão legal, descontraído. Acho que foram momentos bem legais aqui da gente estar falando um pouquinho da minha história, da minha vida. E gostaria de mandar um abraço para toda a minha família, para minha esposa Liliane, para a Laura, para o Felipe Otávio, para os meus irmãos, né, meus tios, para toda a família. E para a população de Águas Formosas, né? Para os meus grandes amigos que eu tenho aqui em Águas Formosas, um grande abraço para todos vocês e deixo aberto para próximos podcasts que você quiser me convidar. Vai ser um grande prazer estar aqui com você. Agradeço muito. Deus abençoe. Nosso muito, muito obrigada, viu, Felipe? E a você que acompanhou até aqui, muito obrigada. Que Deus continue abençoando sua vida. Eu tenho certeza que você se inspirou hoje com a história do Felipe Abrantes. Você que não conhecia, hoje você conhece. Quando alguém te perguntar quem é Felipe Abrantes, hoje você sabe responder. Você que está sempre acompanhando o Pod Ellen, muito obrigada. Você faz parte da família Pod Ellen, isso é muito bacana. Lembre-se sempre, Pod Ellen, um ponto de luz em meio ao caos do mundo. Esse é o nosso lema, é o que a gente carrega e eu espero que você se sinta assim, cada vez mais. E se você ainda não compartilhou esse link, essa é a hora, compartilha com a família, com os amigos, com todo mundo. Manda naquele grupo do WhatsApp que você tem aí, já compartilha agora, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Comente aqui o que mais te inspirou na história do Felipe Abrantes. É a pergunta que eu deixo para você, é um desafio, tá? Responda nos comentários. Um beijo no seu coração e até o próximo episódio do Pod Ellen. Até lá e tchau, tchau.